tá? Mas, para a gente já ter um gostinho de como uma central funciona, vamos entrar agora nesse tema, né? Um tema bastante legal também, bastante interessante, tá? Bom, por dentro da central, a gente sempre costuma, e isso também muitos que seguem o nosso canal já perceberam, a gente costuma dividir a central em 4 setores básicos. A gente tem uma live, inclusive, que fala muito só disso aqui, tá? Depois vocês procurem aí na nossa playlist de lives, que vai ser bem legal vocês também analisarem depois. É uma live até mais antiga, né? Não está com tanta qualidade assim, mas dá para entender. Porém, a gente gosta de dividir a central em 4 partes específicas porque a gente percebe que isso faz mais sentido. Do que falar da central como um bolo só, né? Ou como uma placa só, se você dividir ela por setores, assim como é uma placa-mãe de computador, né? A gente tem lá a parte das fontes, né? Os DRVs, a gente tem lá a parte dos processadores, placa-mãe, as entradas, o chipset. Então, dividindo isso em setores fica mais fácil a compreensão, a gente consegue ter uma noção melhor, né? E a gente sempre gosta de fazer isso também na parte da central, dividir em blocos, né? E aí facilita o aprendizado. Bom, podemos dizer então que a central ela possui 4 partes importantes que nós chamamos de circuitos principais. Dentro desses circuitos, nós temos, por exemplo, os 4 principais, né? Os 4 básicos. Circuito de alimentação, que é o que de fato vai dar vida para essa central, né? Então é o principal circuito ou um dos principais que dão defeito. Lembra daquele dado que eu falei que em torno de 60% das centrais são possíveis reparar? Então, daqueles 60, boa parte é defeito de alimentação ou de curto. Vocês perceberam aí no chat que alguns já comentaram, né? A central está em curto, pegou água e tudo isso contribui para matar o sistema de alimentação, né? Então temos que ficar bastante atentos a como funciona o sistema de alimentação e como eu vou testar da maneira correta, né? Amanhã nós vamos daí fazer os mapeamentos certinhos e testar ele adequadamente. Vai ser uma aula muito interessante. Depois nós temos aqui também, ó, circuito de atuadores. Para que o motor ou qualquer elemento, né, ao qual uma ECU, uma central eletrônica, está aplicada, ela tem que fazer alguns comandos. E esses comandos são através de atuadores. É só a gente lembrar, né, do Arduino. Quem aí já viu algum Arduino ou já trabalhou com Arduino, a gente tem lá exatamente o funcionamento de uma central no Arduino. Então temos lá alguns atuadores, né, que podem ser relés, podem ser alarmes, né, sistema sonoro, e também temos circuito de sensores, né, que são alguns sensores importantes, como fotovoltaico, sensor de decibelímetro, temperatura. Então você consegue conectar tudo no Arduino para que ele faça tanto a verificação de uma grandeza física, que é o caso dos sensores, a função do sensor é justamente essa, pegar uma grandeza física que existe lá no motor ou aonde essa central está aplicada e trazer isso, né, para que a central entenda, interprete, mas ele faz isso de uma maneira muito inteligente, que é convertendo essa grandeza física em grandeza elétrica, né? E após a ECU então interpretar tudo isso, ela vai atuar sobre os processadores, sobre os atuadores, né? Componentes que são colocados lá no motor, colocados de forma estratégica para mudar ou para acertar o funcionamento de algo, né? Então é muito interessante a gente pensar que é como se fosse o conceito de um Arduino mesmo. Temos hardware no Arduino, temos circuito de alimentação, sensores e atuadores. E uma central também, hoje, por ser mais moderna, né, e comunicar-se com vários sistemas, ela tem aqui a comunicação, o circuito de comunicação, que pode ser linha K, linha L, rede CAN, FlexRay, que é uma mais nova, rede LIN, né? Então hoje temos redes mais sofisticadas que estão presentes num carro, né? Mas de qualquer forma, nós vamos ter um circuito muito apropriado, né? Que vai controlar toda essa dinâmica de trabalho, que vai controlar muito bem essa parte aí da comunicação, tá? Então, essas são as 4 partes básicas. E lógico, tem uma quinta parte aqui que eu não coloco, mas é importante, que é a parte de processamento, né? Então a central ela tem um gerenciamento próprio, um processamento próprio, que é processador, memória RAM, EEPROM, memória flash, o próprio software.
Mas aí é o gerenciamento interno da ECU, tá? Mas os 4 principais circuitos e básicos, né, que realmente dão defeito com bastante frequência, estão aí, né, listados para nós. Para a gente começar aqui, né, a entender um pouquinho dessa construção, eu usei uma central de exemplo, tá, pessoal? Uma central não muito nova, mas também não muito velha, porque é a melhor central que a gente tem. Ela é a mais didática para a gente trazer isso à tona, né? Tem centrais que hoje são muito pequenas, né, muito compactas, então ficaria difícil a gente explicar bem detalhadamente os blocos ou os circuitos. E tem as centrais mais antigas que também fica inviável, né? A gente não conseguiria, muitas vezes, numa central dessa aqui do Vectra, por exemplo, dá para explicar, assim, onde é os atuadores, onde é a entrada de sensores, mas ela é uma central mais antiga, não tem, por exemplo, uma comunicação tão sofisticada, é uma central que não possui tantos circuitos integrados assim, né? Então é uma central mais velhinha, mas a gente consegue também fazer o mapeamento, consegue entender como isso aqui funciona. Mas para ficar didática essa aula, né, a gente está usando aqui uma central que eu gosto muito, sou fã dela, né, a 7530, ou, né, poderia ser também a 4DF, já usei várias vezes 7GF, que ela tem muito mais dividido os blocos, né, a gente consegue ter uma ideia. Então, inicialmente, a gente pode falar que toda central vai possuir um circuito de alimentação, claro, né? Esse circuito, como o slide mostra, ele é fundamental para inicializar, né, o funcionamento da central. É geralmente composto por capacitores eletrolíticos, diodos e regulador de tensão. Então o que acontece? A alimentação ela chega do bocal de forma completamente variada, né? O alternador se encarrega de trabalhar aqui ou de enviar essa alimentação e ela tende a passar por um circuito, né? Inicialmente esse circuito ele precisa ser um circuito protetor, tá? Circuito protetor porque qualquer tipo de problema que houver nessa alimentação, picos de tensão, inversões de polaridade, né? Possivelmente pode acontecer, ela tem que de alguma forma ser protegida, os componentes mais sensíveis, né? Quem faz essa proteção, sabemos bem, quem está um pouquinho mais familiarizado com a eletrônica, sabe que quem faz essa proteção específica está aqui, ó. A gente chama essa peça de diodo, tá? E qual que é a função de um diodo? Muitos podem perguntar, aqueles que não estão tão familiarizados, né? Bom, diodo tem a função de proteger um circuito, porque ele permite a passagem da corrente elétrica por um sentido, mas ele bloqueia essa corrente elétrica se vier no sentido oposto. Então, se o camarada inverter a bateria lá por algum motivo, temos uma proteção, né? É óbvio, né? Pode ser que ele sofra com essa intempérie aí, mas a central até certo ponto pode continuar viva ainda. Então temos sim uma proteção muito importante e toda central vai possuir essa proteção através de um diodo. Após essa alimentação então vir no sentido correto, a corrente seguir no sentido correto, essa alimentação tende a vir para um capacitor. Capacitor, a função dele é acumular carga na forma de campo elétrico, tá? Dito de forma muito simples, ele é uma mini bateria ou uma mini pilha recarregável. Então, se por algum motivo tiver quedas ou oscilações de corrente nesse circuito, o capacitor, assim como, pensa lá numa caixa d'água que você tem, por exemplo, na sua casa, né? Então, a água da rua vem, chega até ela, mas se faltar água da rua, ela consegue ainda manter a sua casa com água. O capacitor, claro, não vai manter a central funcionando, mas ela vai manter algumas funções ainda energizadas, né? E proteger contra oscilações de corrente também. Essa é uma função muito importante de um capacitor. Lembrando que todo capacitor como esse nós chamamos de capacitor eletrolítico, porque a construção dele é feita por um material dielétrico, tem um líquido eletrólito lá dentro. Enfim, aí eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas se você pesquisar como é a construção de um capacitor no YouTube, você facilmente vai verificar. E a forma da gente medir essa peça é usando um capacímetro ou usando um multímetro que tenha um valor de capacitância muito bom, né? Difícil hoje ter um multímetro com range grande no caso de capacitância, né? Mas aqui é uma peça importante no circuito, né? Detalhe importante, um capacitor desse nunca estará ligado em série a essa alimentação. O que é uma ligação em série, Luciano? Bom, basicamente
é como que se houvesse uma interrupção. Imagina que a trilha vem, segue, e uma ligação em série seria uma interrupção na trilha, e como se abrisse mesmo uma ponte ali, e no meio dessa ligação ou dessa ponte que foi aberta, eu coloco o capacitor. Então, um capacitor dessa família aqui não é ligado dessa forma, né? Ele sempre é ligado em paralelo, ou seja, uma das extremidades do capacitor estará na linha de alimentação positiva. Já a outra extremidade de um capacitor desse estará numa linha negativa, no GND. Diferente desse diodo aqui, que é um diodo de proteção. Então, o diodo de proteção ele tem que estar no meio do circuito, no meio da entrada da alimentação. Não tem como a gente proteger um circuito colocando um diodo em paralelo. Ele precisa estar ligado em série. Mas o capacitor, para fazer a função de acumular cargas, né, e de também conseguir depois distribuir essa carga, proteger contra oscilações de corrente, claramente ele precisa estar em paralelo. Por isso já deixo uma dica importante aqui para você. Um capacitor nunca, em hipótese alguma, deverá fechar um curto contínuo se você estiver testando em continuidade. Pegar o multímetro aqui, ó. Teste de continuidade, né, com o multímetro. Não vai dar para ver muito bem, mas é aquele famoso teste do bip, né? Ó. Esse apito aqui, né? Então, se eu for aqui, por exemplo, no meu módulo, aqui, ó, e fazer um teste rápido. Deixa eu tirar aqui o conector, porque óbvio que eu preciso estar com a central desplugada aqui, né? Para fazer esse teste. Então aqui, ó. Estão vendo bem aí? Legal, tô acompanhando ali, ó. Então um capacitor, ó, dificilmente ele vai fechar curto aqui, né? Dificilmente ele vai ficar bipando. Se acontecer dele ficar contínuo, obviamente nós temos um problema, né? E aí esse problema pode ser um capacitor, sim, mas pode ser algum outro componente em que o capacitor está ligado, né? Faz parte de um circuito. Então, é muito importante a gente ter essa atenção aí. Capacitor nenhum vai ter continuidade. Pode ser que aconteça do capacitor realmente, momentaneamente, fechar um curto. Mas por que acontece isso? Porque na prática nós estamos carregando, estamos energizando o capacitor. Então, no momento que ele está energizando, ele vai sim bipar. Não é todos, mas alguns bipam. E quando você inverte a polaridade, né, por exemplo, coloca o positivo, a ponta positiva aqui no lado positivo do capacitor e a ponta negativa aqui, ele pode bipar, mas é um bip momentâneo e ele vai parar. Inverteu, claro, a gente vai ter o fato do descarregar do capacitor. Então, ele vai continuar bipando também, mas por um período de tempo. Certo? Então deu para entender que um capacitor desse em curto, você nem deve colocar essa central para simular ou para testar a alimentação. Já chegou, colocou o multímetro ali, módulo morto, né? Aquele módulo que não funciona, bipou continuamente, tem defeito. Então já para tudo e busca o defeito inicialmente, tá? Bom, depois que essa alimentação então se desloca, passa pelo capacitor, nessa central especificamente, ela vai se deslocar até outro diodo aqui, tá? Esse outro diodo com formato diferente, mas é um diodo também, ele faz uma função muito bacana aqui no circuito, que é o quê? Uma função de estabilizar o nível de tensão. Mas como assim, Luciano? O que ele faz, na verdade? Ele é um diodo Zener. Então, para quem está mais familiarizado com a eletrônica também, sabe que um diodo Zener ele é um componente que tem uma característica muito legal, que é estabilizar, manter uma tensão de trabalho bem estável. Ele é como se fosse um regulador de tensão, um pré-regulador que nós temos nessa placa aqui. Então, a alimentação ela vai chegar, vai ser deslocada, né? Continuar o circuito aqui e vai passar no capacitor, tá? Ou desculpa, no diodo. No lado negativo dele, no lado da faixa que a gente vê aqui. Por quê? Porque a polarização de um diodo Zener, ela é inversa a um diodo de proteção. Então ele precisa trabalhar inversamente para que ele consiga reduzir ou estabilizar a tensão de forma apropriada, certo?
Após isso, aí, após essa etapa toda, é que a central, então, é que a alimentação ela vem para esse circuito integrado aqui, ó, que dá para ver nitidamente que ela entra em 2 terminais aqui. Qual que é a função dessa peça, né, ou desse componente? Nós chamamos ele de regulador de tensão, porque lembra, um circuito de alimentação ele é composto por capacitores eletrolíticos, diodos e regulador de tensão, né? Então, o regulador de tensão tem uma função vital, importantíssima nesse circuito, que é, como o nome diz, estabilizar essa tensão, reduzir, fazer com que ela, então, trabalhe com o valor adequado para alimentar os sensores e para alimentar o que a gente chama de parte lógica, ou seja, toda aquela parte específica de processamento, processador, circuito integrado, memória EPROM e assim por diante. Tomar uma água aqui. Então deu para ter uma noção de como funciona isso aqui tudo, né? A gente vai testar isso na prática amanhã, mas já dá para ter uma visão mais clara. Outra coisa, né? O regulador de tensão, por sua vez, ao receber um estímulo da linha 15, tá? Então, quando entra a linha 15 nele, depois a gente vai mapear essa linha 15, mas ela passa por um circuito, ela passa aqui por baixo, ó, vem para esse resistorzinho e entra nesse ponto aqui, se eu não estou enganado, primeiro, segundo, terceiro pino aqui da esquerda para a direita, mas daí a gente mapeia certinho amanhã. O que essa alimentação de linha 15 faz? Não é para alimentar o regulador. O regulador já está sendo alimentado, né, com essa tensão de linha 30, que passou pelo diodo, passou pelo capacitor e foi estabilizada no Zener. Então já está recebendo alimentação. Mas para que o regulador ative a função dele de reduzir de 12 para 5, o que vai acontecer? A linha 15 é o estímulo que falta. Então ele vai receber linha 15, 12 volts, padrão, normal, e a partir desse momento a mágica acontece. Então você vai perceber consumo na tua fonte, se ela for aquela fonte assimétrica, né, que mede a amperagem. Você já vai perceber que o módulo começa a esquentar um pouquinho, porque é natural, o regulador ele está liberando, né, tensão e passando por ele tem corrente elétrica passando ali também, né? Mesmo que seja em miliamperes, ele vai ter a tendência de esquentar um pouquinho. Mas se uma coisa nessa linha de 5 volts estiver em curto, aí ele vai esquentar bastante, tá? Aí ele realmente vai torrar o teu dedo dependendo do tipo de curto. Então essa alimentação de linha de 5 volts, né? Ou VCC, que é comumente chamada aqui, ela sai do regulador e aí ela passa em paralelo a outro componente, que é um capacitor também, mas diferente desse, que é um capacitor cilíndrico, né? O tal do eletrolítico, ele passa por um capacitor de tântalo, com a mesma função, tem o mesmo processo, proteger ou estabilizar a linha de 5 volts, né? Com uma corrente adequada, né? Manter uma estabilidade na linha. Então é um componente que você vai bater o olho e não vai ter como errar, porque ele é amarelo. Amarelo, ele é preto, mas a maioria ele é amarelo. Então você já sabe que esse componente aí é, por assim dizer, aonde vai passar os 5 volts. E vai passar em paralelo, tá? Não é em série também, porque um lado dele está aterrado, então a alimentação passa em paralelo por ele e ó, alimenta tudo que precisa, tá? Vai alimentar os circuitos integrados, vai alimentar esse componente aqui, que é o componente da CAN, né, nesse módulo. Vai alimentar, tudo que precisa de 5 volts, inclusive os sensores. Mas tem uma ressalva. Os sensores não partem ou não são ramificados na linha de 5 volts que alimenta o módulo, que alimenta o processador, né? Ou a parte lógica. Porque imagina só o fuzuê que é, né? Se você tem os sensores, 5 volts dos sensores, também saindo da mesma parte ou do mesmo local do regulador que alimenta o processador. Bom, já imagina o BO, né? O fuzuê que dá. Se der qualquer problema lá no sensor e nós tivermos um curto-circuito, que é possível, não no sensor, mas no chicote também, né? Podemos ter claramente um módulo morto por conta de um sensor que está lá fora, que não tem nada a ver com o peixe aqui, mas ele mata a parte lógica. E isso já aconteceu comigo, tá? Por incrível que pareça, um Honda Civic daqueles mais antigos,
se eu não me engano, não é o New não, uma versão antes, o módulo dele é um módulo mais simples, então é uma única linha, pelo que eu me lembre, ou duas linhas somente, que alimenta a maioria dos sensores e alimenta a parte lógica. E por incrível que pareça, tinha um sensor, se não me engano, um TPS, isso faz muitos anos atrás, que estava em curto, e aí o módulo não funcionava, não acendia a luz de injeção, não entrava scanner, e o módulo quente, torrando, né? E aí qual que foi a única solução? Foi tirar sensores. Eu já imaginava isso, então comecei a remover, desplugar sensores, né? Quando cheguei lá no bendito sensor de TPS, na hora, né? Acendeu a luz de injeção, demos partido, o carro pegou. Então, isso é um defeito, um projeto meio inadequado, podemos dizer assim, né? Mas que acontece, né? Que aconteceu comigo. Então, hoje, pode ter certeza, tá? Nenhuma central vai parar de funcionar, se for mais moderna, né? Por conta de um defeito em um sensor. Por quê? Na verdade, tudo isso aqui está dividido, né? Então, é uma alimentação para a parte lógica e várias saídas, né? Ou várias ramificações que vão daí para a parte de sensores, né? Então, é muito legal a gente já entender que isso é uma dinâmica hoje das centrais mais modernas, né? Só que tem uma contrapartida grande. Vamos voltar lá na placa, ó. Qual que é a contrapartida grande aqui, ó? Bom, a gente está percebendo, né, que os sensores saem de outras linhas, né? Então, existe aqui várias ramificações que levam a alimentação até o bocal. Só que a alimentação que vem para a parte lógica, ela é ramificada, ela é dividida entre todos os componentes aqui dentro. Então, existe um grande problema ao efetivamente fazer um diagnóstico, que é o quê? Geralmente, se eu tenho um problema de alimentação ou um curto-circuito em algum circuito integrado, automaticamente eu tenho um módulo morto, se esse curto for na linha de 5 volts. Por quê? Vai acarretar na perda da alimentação para todo o conjunto aqui, para todos os componentes que dependem dessa alimentação. É um grande problema e um grande terror na hora de efetivamente fazer um diagnóstico, porque se você não remover os componentes, não ir tirando os componentes literalmente, como se fosse lá no caso dos sensores que eu comentei, né? Lá eu precisei remover os sensores do carro. Quando o defeito está aqui dentro, eu tenho que remover componentes que têm a mesma ramificação de 5 volts, que recebem a mesma linha de 5 volts. E quer ver como isso é bem claro? Vamos dar uma olhada no multímetro aqui, ó. E vamos colocar aqui, ó. Aqui é a saída de 5 volts pós-regulador. Se eu passar no processador, veja, ó, o processador bipa em vários locais. Então, o processador é a peça mais frágil desse circuito aqui, porque ele tem alimentação para todo lado aqui. Então, o problema que acontecer numa linha de 5 volts, ele possivelmente é o primeiro a ser afetado. Mas acontece de ter outros componentes que tem, ó, alimentação de 5 volts, e se esse cara fechar um curto, ele mata o módulo todo. A memória aqui também, ó, a EEPROM, ela também recebe 5 volts do mesmo lugar. Se der problema nela, módulo morto. O componente aqui, ó, das bobinas, mesma coisa. O driver aqui dos bicos, ou relés, enfim, né? Vamos ver, ó, também compartilha do mesmo 5 volts. Então isso aqui é para ilustrar, né, para vocês, que normalmente um defeito em algum componente desse é o suficiente para a gente ter um problema generalizado, né, onde a central para literalmente de funcionar. Voltando aqui então, a gente percebe que é algo bastante complexo, por isso que eu estou falando um pouco mais do circuito de alimentação, para vocês entenderem que, como a maioria dos defeitos, ou boa parte dos defeitos, estão, né, nesse circuito aqui, o bom diagnóstico vai fazer a diferença na hora de reparar, né? Na hora de você conseguir realmente acertar o módulo, né? Resolver o problema. Então tem que tomar bastante cuidado e ter muita atenção, saber exatamente o que você está fazendo, né? Vamos seguir aqui, pessoal. Tentar avançar um pouco aqui, ó. Bom, circuito de atuadores. Quando a gente fala em atuadores, obviamente, a gente está falando agora de drivers do corpo de borboleta, drivers de injetores. Gente, aqui estamos falando de tudo que for
ligação de atuadores. E essas ligações de atuadores, normalmente para essa central aqui, elas são efetivamente feitas por transistores, porém a maioria delas é feita por circuitos integrados, componentes como esses aqui, né? A função de um circuito integrado nada mais é do que o quê? Concentrar inúmeras funções nele, funções de ativação, e quando for solicitado, né, o sinal, né, que o processador envia para esses drivers, ele passa então a funcionar como um interruptor, ou seja, ele que vai ligar e desligar determinados atuadores de acordo com a rotina de trabalho, de acordo com a rotina de testes feitas aqui pelo processador, né? É muito importante a gente ter uma noção de que existe uma ligação direta, tá, entre o bocal, entre o pino que liga um determinado atuador com um possível driver, com um possível circuito integrado. E aí, por que dá bastante problema no circuito integrado, a ponto de estourar, por exemplo, no caso dos circuitos integrados das bobinas, ou por que estoura, por exemplo, o componente do corpo de borboleta? Porque são componentes que recebem a maior carga de corrente elétrica, né? Então, é um interruptor mesmo, ele precisa estar ligado ao aterramento e ele precisa mandar esse aterramento ou chavear o terra do atuador. O atuador já está recebendo via relé principal ou via alguma outra maneira o positivo. Esse positivo é 12 volts. E é um positivo bruto, de uma corrente excelente, né? Mas o aterramento é feito diretamente pela central. Então toda essa corrente que passa lá pelo atuador, liga o atuador, ela se desloca até onde? Até o driver dentro do módulo. E esse é o grande problema. Se você tiver um curto-circuito em algum componente, se você tiver um componente aquecendo demais, com fadiga mecânica, tudo isso acrescenta a corrente, porque vai ter que fazer um esforço maior para fazer aquele trabalho. Então, exige-se mais corrente elétrica. Maior corrente elétrica chega num ponto de saturação do componente e ele vai romper, vai estourar e muitas vezes é perigoso romper até a trilha, tá? Então, quando você tem um excesso de corrente elétrica passando, né, pelo atuador e chegando, né, deslocando até o driver, o defeito está feito, né? O defeito está pronto. Vai ter uma queima prematura do driver ou vai ter uma queima significativa da central também. É possível que até as trilhas das centrais elas realmente dê problema e aí a gente tá no sal, como alguns diriam, né? Aí vai ter que tentar reparar a trilha, talvez o defeito ou o curto, né, seja tão grande que torna a central já irreparável. Aí, infelizmente, a troca mesmo do componente, só a troca dele não resolveria. Outro ponto que o pessoal não faz quando repara um módulo, e aí vai dar garantia eterna, é o quê? Não trocar o componente, não trocar o atuador em questão, né? Porque se deu problema, se queimou um driver, concorda comigo que algum problema tem. Esse problema pode ser um curto no chicote, porém, se não for um curto no chicote, é um problema do atuador. Então, trocar um corpo de borboleta é importante, trocar, por exemplo, uma bobina é importante. Se deu problema num driver de relé, o relé do ventilador, troque o relé, troque todos os relés, se for possível, daquela função, claro, né? Porque senão o defeito vai voltar, e o defeito voltando, dentro de 3 meses, garantia legal. Então, você vai ter que dar outro módulo consertado para o cara, ou até consertar esse de novo, e aí fica naquele ciclo vicioso. O carro volta a funcionar, mas o camarada não se atenta a esses detalhes e dá problema de novo, né? Porque é importante fazer a substituição do componente, mas, mais importante ainda, temos que trocar o atuador que deu PT, ou que provocou o PT aqui no módulo, né? Então é muito importante pensar nisso também. Ó, circuito de sensores, tá? Aqui ficou em destaque boa parte do processador. Por quê? A maioria dos circuitos de sensores nada mais é do que uma linha mesmo, né? Do que uma trilha que leva o sinal do sensor lá do bocal até o processador. Então toda e qualquer origem de sinal de sensor e de atuador parte do microprocessador. Então, sabemos bem que o sinal de um sensor tem que chegar até o processador, né? Amanhã nós vamos mapear alguns sensores, vocês vão entender mais claramente. E o que acontece?
O circuito dos sensores ele é composto por vários componentes, como capacitor de cerâmica, que é esses componentes, não vai dar para ver aqui, mas se vocês procurarem bem, alguns componentes pequenininhos, marrons, bem pequenos. Deixa eu ir lá na placa lá para a gente ver, ó. Aqui dá para ver melhor. Então, deixa eu pegar um aqui, ó. Ó, aqui nós temos uma série, né? Não sei se dá para enxergar, mas uma série de capacitores de cerâmica. Aqui na volta também, ó, capacitor de cerâmica também, né? Bom, aqui, ó, nós vamos ter... Cadê? Ele tá meio sumido porque a maioria deles fica debaixo do bocal, né? Nessa placa aqui, a maior parte dos capacitores fica bem aqui debaixo, então a gente não tem muito acesso. Mas dá para ver alguns aqui. Então a função desses capacitores de cerâmica, né? É justamente trabalhar em prol de uma possível oscilação do sinal, ou o que a gente chama de ruído. Todo sinal elétrico analógico gera ruído. Então, para proteger o circuito, existe um filtro chamado de filtro RC, composto por capacitor e composto também por resistores, tá? Após, então, esse sinal de um sensor passar por esse circuito, que amanhã nós vamos ver em mais detalhes, pode ser que ele vá para um conversor analógico digital. E aí que tá, esse conversor analógico digital, ele é muito legal, muito importante. O que ele faz? Ele pega aquela onda analógica que o sensor entrega e transforma isso em linguagem digital, em ondas quadradas, aquelas ondas que o processador vai interpretar e vai entender. Então, tem um detalhe muito legal aqui. Por quê? Esses conversores analógicos digital podem estar fora da placa, em uma central mais antiga isso acontece. Então tem lá um circuito analógico digital, né? Mas, nesse caso aqui, o circuito está dentro do processador. Amanhã nós vamos abrir um datasheet desse processador aqui, nós vamos entender que existe uma lógica de trabalho por trás dele. Então, sim, o AD, né, que nós chamamos de AD, né, a abreviatura de analógico digital, está dentro do microprocessador. Então já facilita, né, porque todo sinal de sensor vem para o processador, aqui dentro mesmo ele já deixa o sinal digital, e já vai para a CPU essa informação, para que a própria CPU, então, consiga saber o que vai fazer, qual rotina de trabalho ela vai adequar com aquela informação. Defeito nesse tipo de circuito é muito raro, tá? Muito raro mesmo. A maioria dos defeitos que correspondem a sensores está na alimentação, tanto no positivo quanto no terra. E isso, querendo ou não, faz parte do circuito de alimentação. Dificilmente você vai ter uma linha onde o sinal não chega até o processador. É difícil, mas não é impossível, tá? Mas é muito raro, eu pelo menos assim nunca peguei, mas é bem raro mesmo, porque é um circuito bem protegido e trabalha com uma corrente baixinha, né? Então é difícil ter queimas nesse circuito, ter curtos, né? Na linha do sinal. Mas, em contrapartida, a linha de alimentação dos sensores, ela é a problemática. Pode parar os 5 volts, pode parar o aterramento. Esses dias, inclusive, no suporte técnico, né? Eu ajudei um aluno nosso com o módulo da ME17524, é um módulo um pouquinho mais moderno, né, do Gol, da linha Volkswagen, né? E esse módulo, ele tem um defeito crônico de romper um dos aterramentos, que é o aterramento da sonda, né? Então você percebe, não é um defeito no sinal do sensor, é um defeito exclusivamente ou estritamente ligado à alimentação, um rompimento de uma pequena trilha que leva o aterramento até o bocal. Então, soldou a trilha ali, resolve o problema, né? Então, a maioria dos sensores, os defeitos crônicos ou são nos sensores, ou no caso desse módulo específico que eu comentei, é um defeito da arquitetura, né? Um fiozinho, né? Uma trilhazinha muito fininha para alimentar duas sondas, né? A antes do catalisador e a pós-catalisador. Realmente não foi muito bem feito, ela é uma trilha muito sutil, né? Então tá aí um importante circuito também, né? Nós vamos estudar ele com mais detalhes amanhã. Bom, e para finalizar essa parte, né, do conhecimento da central, circuito de comunicação. Opera com diferentes linhas, né? Ele usa um decodificador e pode ser de linha K ou de rede CAN. Geralmente possui filtros e a linha K é uma linha estritamente de comunicação com o scanner, na maioria dos casos, ou com o sistema de mobilizador numa central mais antiga. Já a rede CAN hoje também, né? Ela é uma rede mais moderna, utiliza duas linhas de comunicação, CAN High e CAN Low, né?
e ela pode ser aplicada também para scanners, para comunicação, né, da infraestrutura do veículo, troca de informações entre diversas centrais e vice-versa. Então aqui a gente colocou esse componente porque esse regulador de tensão nessa placa aqui tem uma função vital, que é controlar a alimentação, mas também de trocar informação com o scanner. Ele é o decodificador ou responsável pela linha K, certo? Existem outros modelos de centrais que vão usar outros componentes, mas nessa placa em especial, que é a placa que a gente está analisando aqui, né? Ela usa esse componente aqui como o decodificador, tá? Certo, então finalizamos um pouco esse tema que a gente comentou, né? Esse tema importante sobre por dentro da central. A gente conseguiu entender um pouquinho as estruturas dela, né?